Schmidt? Garone, tá aí Garone? Tá. O que Garone! a Thaísa tá fazendo no Aconteceu, estúdio? cara? Ué, não foi 6x2, Vasco? Eu vi que tomou 2. Foi 6x2? Não sei, tá tudo Perdeu no planejado. Juventude, 2-0 Juventude, Garone. O que Não aconteceu? foi 6x2 Vasco, não? O que aconteceu? Eu achei que tinha sido 6. Infelizmente, aconteceu a normalidade, né? Infelizmente, o ponto fora da curva, eu já tinha falado sobre isso aqui, falei ontem, inclusive, né? Até botei um corte depois lá nas minhas redes sociais. Não dá pra confiar nesse Vasco ainda. Não dá pra dizer que tem... quando existe uma sequência de jogos no mesmo nível, normalmente é no nível abaixo, não é no nível acima. E isso não é... Até falei ontem, isso não é ser pessimista. É o que é. Infelizmente, é a realidade do Vasco. O Vasco, em 19 rodadas, né, que o Vasco jogou, na verdade, não conseguiu vencer 2 jogos seguidos. E já tinha feito boas atuações contra São Paulo, enfim. Ontem o jogo Entrou na zona, Garone? Não, né? Tá um acima não, ali, né? Não. Era jogo a menos, né? Era um jogo atrasado do Vasco, na verdade. Entendi. Então, assim, Aí, se o Flamengo Vasco poderia distanciar. O Flamengo, como tá tranquilo lá na frente, se ele quiser abrir as pernas ali pro Vitória, tranquilo, né? Se quiser mandar uns pontos para São Januário, a gente tá aceitando também. Não, Fica tá tranquilo lá na frente, fica tranquilo que o Flamengo vai ganhar o Vitória. Eu vou te tranquilizar. Olha, minha preocupação é o Vasco, minha preocupação não são os outros, não. Minha preocupação em relação ao Vasco é o próprio Vasco. O grande problema do Vasco O que aconteceu, Garone? Vasco. O que houve com o Vasco ontem? Conta pra gente. Acabou que nessa loucura, indo pro estádio e tudo mais, eu não vi nada do Vasco da Gama e eu vou contar com o seu olhar sobre o jogo do Vasco. E é curioso, a gente viu outro dia um Vasco Atlético Mineiro, o Vasco sofrendo o gol mais rápido do campeonato, acho que com 27 segundos, se eu não estou enganado. Ontem o Vasco conseguiu um pênalti aos 24. O gol não saiu aos 24, porque você tem ali a demora do pênalti, revisão de VAR, foi, não foi. Mas com 24, o jogo começou 1x0 Juventude. A verdade é essa, o jogo começou 1x0 Juventude. E aí entra muito da ideia que o Carpini já tinha, ele até falou sobre isso na coletiva depois. Carpini é um bom treinador de Juventude. E eu falei, inclusive, no pré-jogo, quando a gente estava aqui ao vivo, quando saíram as escalações. Falei, olha, o Juventude não tem o Gilberto hoje machucado, não vai utilizar o Matheus Babi, que é um centroavante, vai com o Gabriel Tagliari, esse aí que está finalizando para fazer o segundo gol do Juventude, e o Batalha. Ele botou 2 jogadores que muitas vezes jogam um pouquinho mais abertos para jogar por dentro. E quando o Juventude faz 1x0 muito cedo, 1 minuto de jogo, 24 segundos aconteceu o pênalti, primeira bola do jogo, o Juventude fica muito confortável no jogo exatamente para fazer o que pretendia, que era marcar num bloco um pouco mais baixo e explorar a jogada em profundidade, porque sabia que o Diniz, a ideia de jogo do Diniz é você jogar com mais posse, subir as linhas para jogar lá em cima, zagueiro construindo. O Vasco terminou o jogo, a gente vai falar sobre isso aqui, com Hugo Moura e Vitor Luiz, de zagueiros. Vitor Luiz lateral esquerdo, Hugo Moura volante, enfim. Então tem essa ideia. E, naturalmente, o Juventude fechou ali os espaços por dentro. O Vasco não conseguiu jogar. Time moroso, um time preguiçoso. Parecia que o Vasco estava vencendo a partida por 2x0, porque o segundo gol sai aos 14 minutos. Exatamente numa bola em profundidade nas costas da defesa, nas costas do Lucas Freitas. E aí o Tagliari, que falei sobre ele aqui antes do jogo, faz a diagonal e faz o 2x0. E o Vasco, parecia que o Vasco era o Vasco vencendo por 2x0. Que a postura do time, em momento algum, acelerava. O Vasco, se eu não me engano, bateu 76% de posse de bola na partida. 76 ou 78. Sei que o Juventude teve menos de 30%. Mas foi uma posse completamente improdutiva. O Vasco muito mal chegava na intermediária. Até para cruzar a bola para o Verratti, que foi uma das opções do Diniz, a gente vai falar sobre isso aqui também. Até para cruzar a bola para o Verratti não estava conseguindo. A bola não chegava nem no setor que dava para você fazer um cruzamento. Muito mérito do Juventude, óbvio, não dá para tirar o mérito do Juventude. Muito bem treinado pelo Carpini. Que voltou melhorando, né? Tá melhorando. Melhorando. Né? 3 jogos invicto. Venceu o Corinthians, foi buscar lá do Vitória, que a gente tá falando do Vitória, né? Foi buscar lá no Barradão um empate. Esse Juventude vai dar trabalho? Esse Juventude vai dar trabalho, né? Pro Vasco já tá dando e pode ser que dê mais, porque se o Vasco vence ontem, o Vasco ia abrir os 6 pontos, se não me engano, do Juventude. 7 pontos. O Vasco abriria 7 pontos do Juventude. A derrota agora, o Juventude está a 1 ponto do Vasco. Olha então, só. Essa turma de baixo está colando. É importante dizer isso aí. O Vitória não está morto, Juventude não está morto. Santos, o Sport, Corinthians. o Santos, olha, Santos agora com o novo treinador, né? Chegando o Voivoda.
Eu acho que vai conseguir. Eu acho que o Vojvoda vai conseguir dar uma mexida ali nesse ambiente do Santos inicialmente. Então também é para ficar de olho. Agora, Garoni, olhando o time do Vasco, eu já falei isso aqui algumas vezes. Você falou dessa questão da posse de bola, do tanto de posse de bola que o Vasco teve já durante algum tempo nessa partida. Mas eu volto a repetir que eu acho o jogo do Vasco sem a bola muito ruim. Eu acho que é a principal deficiência hoje desse Vasco é o jogo do Vasco sem a bola. E quando acontece alguma coisa, alguma adversidade, a gente sabe que o Vasco sente muito. Então, quando você já começa o jogo perdendo, teve o lance do pênalti e aí 1-0, já fica muito difícil para o Vasco conseguir dar a volta por conta do momento desses jogadores, da parte emocional também que a gente acompanha. E o Lucas Piton é um jogador que me decepciona bastante nessa temporada. Uma temporada muito abaixo. O jogo dele ontem, não só por causa do pênalti, mas por todo o contexto do jogo, todas as falhas, a parte defensiva dele, não era lá essas coisas, né? Ele nunca foi um grande defensor, mas eu acho que hoje ele tá muito mal, Garoni. Não, defensivamente principalmente, né? Ofensivamente ainda é um lateral que aparece muito bem. Mas inclusive o lance do pênalti, além do pênalti, foi ele que errou o passe também. Tipo, o Vasco faz a saída de bola, recua, chega a bola no Piton, ele tenta um passe longo, erra, o Juventude recupera já no campo de ataque, acelera e sai o pênalti. O Garoni, o que pode estar acontecendo? Me explica. Cara, eu tô tentando entender, né? Eu não consegui ver o jogo ontem. Eu tô tentando entender o que pode ter acontecido. Porque, por exemplo, cara, o Vasco fez uma grande partida, Coutinho, uma grande partida contra o Santos. Independente, o Santos não estava num dia bom, deu tudo certo pro Vasco, mas o Vasco conseguiu, por 90 minutos, se arrumar e fazer um grande jogo, né? Uma goleada como foi não é comum, né? O que pode ter acontecido para mudar da água para o vinho, e do vinho para a água? E eu quero te perguntar aqui também, o Diniz ele não consegue manter essa pegada dos jogadores. O que está acontecendo? Assim, eu não acho que tenha uma resposta simples para isso. É multifatorial, é falta de elenco. O Vasco, por exemplo, até citei aqui, o Vasco terminou o jogo com Hugo Moura e Vitor Luiz como zagueiros, não só por escolha do Diniz, não. A gente precisa lembrar que o João Vitor foi vendido e o Vasco até agora não contratou ninguém. Acabou de ser vendido, o Vasco muito rápido para vender. Não entrou o Luiz Gustavo na zaga, exatamente porque está sendo negociado também com o Bahia. Então o Vasco tem se desfeito de alguns jogadores, mas para repor é uma demora. Então, assim, você tem vários problemas ali que você pode elencar. Em relação ao Diniz, e aí não é só sobre o jogo de ontem, não. Eu tenho uma ideia, a minha percepção, pelo menos, em relação ao Diniz de maneira geral. O Diniz, quando ele começou a carreira dele, tudo era muito novo. Para todo mundo, para os adversários, por exemplo. Então, você enfrentava o Diniz, você demorava ali para entender o que estava acontecendo, e aí ele consegue título, por exemplo, de Libertadores, enfim. Teve um bom desempenho na época de São Paulo, no Fluminense mesmo, em Campeonato Brasileiro, antes da Libertadores, tinha ido bem, tanto que classificou o Fluminense para a Libertadores antes de ser campeão. Só que eu acho que todo mundo já estudou o Diniz. E quando um treinador, como o Carpini fez ontem, estuda para primeiro neutralizar o Diniz, o jogo, a ideia de jogo do Diniz, para depois atacar, esse time consegue fazer isso. Porque tem uma ideia muito clara de jogo do Diniz e que dificilmente foge daquilo. Então, quando você fecha os espaços para o Vasco, para o time do Diniz de maneira geral, claro que você tem que ser bem executado pelos jogadores, nem sempre é. Mas quando você fecha esses espaços, o time do Diniz tem muita dificuldade para encontrar esses espaços. Pô, Garoni, mas o Vasco fez 6-0 no Santos. Como é que funcionou lá e não funcionou aqui? Porque o Santos foi de peito aberto. Assim como o São Paulo foi de peito aberto. O próprio Internacional conseguiu empatar lá no Beira-Rio, conseguiu empatar no fim com a expulsão do Léo Jardim. Toda a polêmica que a gente já comentou aqui. Mas o Vasco vinha fazendo um grande jogo também. Os jogos do Vasco com o Diniz, os melhores, têm sido inclusive fora de casa. Exceção o jogo com o Fortaleza no iniciozinho, onde o Fortaleza também foi de peito aberto. Porque estava pressionado, precisava de um resultado, e o Vasco muito mal. Talvez o Fortaleza imaginasse que fosse ser mais fácil, como o Santos, para mim, também achou. Falei isso, inclusive, na segunda-feira. O Santos foi de peito aberto para encarar o Vasco. E aí acabou entrando na roda ali. O Carpini ontem fez o inverso. Talvez até pelo 6-0 em cima do Santos, olhou e falou, opa, peraí, deixa eu fechar primeiro aqui, deixa eu encontrar uma alternativa de fazer esse time não jogar, primeiro. E depois disso, beleza. Tanto que o Grêmio, em São Januário, o Vasco foi muito melhor do que o Grêmio, mas o Grêmio ainda teve boas oportunidades até para vencer o Vasco. Início do jogo com bola longa, fim do jogo tendo a bola, inclusive, no travessão.
O Vasco com mais volume, mais posse de bola, e o Grêmio foi para empatar e conseguiu esse empate. Os times que vão para neutralizar mais o Vasco, para ou marcar no bloco mais baixo, ou pressionar um pouco mais à frente, como o Juventude fez. O primeiro gol nasce de um pênalti aos 24 segundos, mas de uma pressão iniciada pelo Juventude subindo a linha de marcação. Exatamente pela presença desses dois atacantes mais móveis, escolha do Carpini, por conta da ideia de jogo do Diniz. Então, acho que a ideia de jogo do Diniz está ficando manjada. Ou já ficou manjada. Nem todo mundo, obviamente, vai conseguir neutralizar. Uma coisa é você entender como funciona, outra coisa é dentro de campo você encontrar uma alternativa para anular ela. Mas está ficando cada vez mais fácil. Para os adversários que não vão de peito aberto, como foi o Santos, como foi o São Paulo, conseguir neutralizar isso. Então, eu acho que é um problema que o Diniz precisa resolver em relação ao trabalho dele no Vasco ou qualquer outro clube. Todo mundo sabe como o Diniz joga. E todo mundo sabe o que dá mais trabalho aos times do Diniz. Ontem o Juventude soube explorar muito bem isso, o Santos não soube no fim de semana.